Olha lá. Vamos lá. Hoje vai ser
Maravilhoso, Jesus, ô glória! Eu dizia que você vai fazer a peça que é só mesmo, o rosto mesmo. Aleluia, uma palavra aí. Glória a Deus. Recitar uma palavra aí. Efésios. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Está com Bíblia aí? Está com Bíblia aí? Capítulo 4, versículo 27. Glória a Está escrito Deus. assim, ó. Não deis lugar ao diabo. Amém? A gente foi com o Dólar fazer uma visita agora de pouco, né? E esses são os piores demônios, né? Que fica oculto, né, Dó? Conhece Bíblia, né? Se esconde atrás da Bíblia e engana a pessoa, né? E ele falava assim pra gente: ah, se eu ver um bandido com uma arma na cabeça de uma criancinha, eu mato o bandido, né? Pensando que ele estaria fazendo uma coisa boa, né? Eu falei assim: olha Zé, se você fizer isso, você é pior que o bandido, né? Porque você não está seguindo o que Jesus ensinou. Jesus falou assim: ama o teu inimigo, né? Orem por aquele que vos perseguem, né? E se você matar, você se iguala ao diabo. O diabo veio para matar. Mas o que eu vou fazer? Eu falei: não, se Jesus falou assim, se alguém te bater numa face, oferece a outra. A gente não conhece uma pessoa de Deus pelos dons, porque ele falou que ele ora em línguas, né? Eu fui lá visitar esse rapaz hoje, né? Ele é do tempo que a gente brincava aqui na rua. Ele tem 61 anos, né? 6 anos mais velho que eu. 6, 7 anos mais velho que eu. E hoje meu primo estava me contando, né? Que ele chegou no carro do meu primo e falou: vou te matar. Você está me perseguindo. Quer dizer, né?
está escutando o diabo. Eu falei para ele, ó, que você ora em línguas, isso não quer dizer que Deus está em você. Jesus falou que muitos seriam enganados, o diabo faria grandes milagres, né? Oraria em línguas, né? Você estava comigo quando aquele endemoniado chegou lá na rua, né? Na rodoviária, né? Falando em línguas, né? E quando ele quis profetizar, eu repreendi o diabo. Né? E a gente começou a ignorar aquele rapaz endemoniado, você lembra? Falei, Dó, vamos parar de bater boca com ele, vamos orar. Né? E ficamos orando em espírito e deixamos ele ali, de repente ele foi embora. Né? Não deis lugar ao diabo. Né? Em Tiago, capítulo 4, no verso 7 também. Né? Uma exortação semelhante também, não. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Né? Jesus falou assim, se a minha palavra estiver em vós e vocês estiverem em mim, pedireis tudo o que quiserem. Mas segundo o quê? A vontade dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, sujeitar a Deus é aceitar a vontade dele e não pedir que Deus faça a nossa vontade. Tá? Porque a nossa vontade não é muito agradável diante de Deus, não. Né? Mas a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Né? E a gente se preocupa mais com a nossa vontade, de Deus fazer a nossa vontade, do que a gente se preocupasse em fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tá? A nossa vontade não. A sabedoria do homem é animal, terrena e diabólica. Então a gente tem que procurar sujeitar a Deus. Né? Como primeiro ponto. Resistir ao diabo. Né? Não deis lugar ao diabo, resistir ao diabo. Como Jesus resistiu no deserto da tentação. Né? O diabo usava a palavra. Né? Usava a Bíblia. Usou até o Salmo 91. E Jesus usou a palavra da maneira correta como ela tem que ser falada. Porque usar a Bíblia, católicos, espíritas também usam. Né? As igrejas que estão cheias de heresias aí estão usando a Bíblia. Tá? E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando realmente a gente põe a palavra no sentido certo, o diabo vê que está sendo bem colocada. Né? E ele vai fugir da gente porque ele sabe que essa palavra tem poder contra ele. Né? E aí, ele fala, né? Eu não estou nem aí com o diabo. Né? Ou seja, tem pessoa que acha que o diabo é um otário. Né? Eu falei, não é bem assim não. Né? Eu falei para ele, o diabo é um ser que foi criado, né, como ministro do louvor. E ele tinha muito poder, porque ele queria exaltar Miguel, né? Não, porque Miguel é o cara, né? Eu falei, isso é coisa de católico, né? Falei para ele que eu passei numa cidade, tinha uma estátua de Miguel. Eu falei, não, Miguel é o cara, abaixo de Deus é Miguel. Eu falei, não, muito pelo contrário, abaixo de Deus estava Lúcifer, né? Que foi criado acima de Miguel, de Gabriel. Tanto é que quando Miguel foi lutar com coisa, ele usou assim a palavra, o Senhor te repreenda, né? Então, quer dizer, nem Miguel quis enfrentar o diabo, né? Porque sabia que, com quem ele estava lidando. Mas o Senhor repreendeu, ele falou para o Senhor repreender Satanás. Tá? Porque ele foi um ser, né? Uma criatura tão iluminada, né? Por exemplo, que se chama Lúcifer, com tanto conhecimento, com tanto poder, que ele pensou que ele poderia ser maior do que Deus. Né? E quem somos nós para afrontar o diabo? Né? Jesus deu o poder para a gente pisar serpente e escorpião, mas não para afrontar o diabo. Tá? Mas se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, resistir à tentação que o diabo faz. E não para bater de frente com o diabo, como a gente vê, né, esses pastores aí usando o Miguel aí, né? Aquele exemplo que eu já estou cansado de falar, né? O sujeito, ô Miguel, vem cá, Miguel, faz isso, vem aqui, faz aquilo, que não sei o que tem. A gente não está aqui para conversar com anjo, nem dar ordem para anjo. A igreja, ela tem o poder do Espírito Santo que habita em nós. O próprio Senhor deu o poder para a gente resistir ao diabo e não para enfrentar o diabo, né, como se ele fosse, né, um ser qualquer. Não, ele tem muito mais sabedoria do que a gente, ele tem muito mais força do que a gente, humanamente falando. Por isso que a gente resistir ao diabo se sujeitando a Deus, o diabo foge. Se a gente não sujeitar a Deus e que deixar a soberba tomar conta do nosso coração e achar que nós somos, né, o cara, né? Porque hoje o que acontece, né?
Hoje todo mundo é sábio aos seus próprios olhos, né? Todo mundo está cheio de sabedoria, todo mundo sabe tudo, né? E a pessoa não se sujeita nem ao pastor, que dirá se sujeitar a Deus, né? Quer dizer, o pastor foi um ministério que Deus deu para ensinar a igreja. Agora, quando a igreja não quer se sujeitar ao pastor, vai querer se sujeitar a quem? Então, quer dizer, o pastor é um ministério que Deus deu para poder velar pelas almas, como está escrito em Hebreus, né? O pastor vai dar conta porque ele vela pelas almas, né? Não como alguém que domina as pessoas com autoridade, abuso de autoridade, né? Como a polícia faz por aí, né? Abusando da autoridade que ele recebeu do governo. O pastor não tem esse direito de abusar da autoridade que Deus deu para abusar das ovelhas, né? O pastor, na verdade, ele é um servo, né? Como Paulo fala, né? Nós, os apóstolos, fomos colocados por últimos, né? Então a gente tem que aprender muito, né? Como Jesus falou, eu dei o exemplo, fazer a mesma coisa. Você não vai ver o Jesus, né? Querendo desprezar o diabo, né? Ele só usou a palavra, né? Ele colocou a palavra no lugar certo, né? O diabo falou, transforma essas pedras em pães, você tem poder. Jesus falou, não, nem só de pão o homem ficará, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, né? Então o diabo, ele quer realmente nos enganar com palavras doces, palavra bonita, mas na verdade ele quer nos enredar, né? Por qualquer vento de doutrina. Por isso que tem muita gente sendo enganada por aí, porque em outra carta aos Coríntios, né, Paulo fala assim, olha, não ignoramos os seus ardis. Não podemos ignorar a astúcia de Satanás. Foi o que eu falei para ele, eu falei, o diabo, filho, você está achando que o diabo é um palhaço, né? Satanás enganou 1/3 dos anjos. Tá? Satanás enganou todas as nações da terra. Tá? Então ele não é um ser tantas pessoas que ele enganou, que Jesus vai falar, são poucos os que vão entrar pela porta estreita. Então você vê o poder que ele tem, né, de enganar. Porque a gente pregando a verdade, as pessoas dão pouco crédito, mas o diabo pregando a mentira, ele tem uma lábia tão boa para enganar, que ele vem como um cordeiro, mas a sua fala o denuncia, porque na verdade ele é um dragão, mas ele fala como se ele fosse um cordeiro. Por isso que ele consegue levar tanta gente no bico, né? Por isso que a gente tem que eu falei para ele, né? Jesus falou assim, você conhece a árvore pelo fruto, não pelos dons. Tá? Pelos frutos você conhece a árvore. Paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Fé. Então você conhece a árvore pelos frutos do Espírito e não por profecia, por línguas, por dons. Que o diabo vai copiar, né, as mesmas coisas que o Espírito Santo opera. Para você ver, né, como que ele tem tanta lábia para enganar as pessoas e tanta artimanha, seus ardis, né? Por isso que ele se tornou um Deus. Ele queria ser um Deus acima do trono de Deus. Ele falou, aqui não. Né? Mas ele conseguiu criar um trono aqui nesse mundo. O Deus desse século. Né? Ele cegou o entendimento. Porque quando o diabo entra com essa soberba, né? Vou fazer um canal. O meu canal, né? É o que a gente está vendo hoje, né? Vou abrir uma igreja, porque na minha igreja, né, vou ser isso, vou fazer aquilo. Era tudo que o diabo queria na tentação do deserto. Faz essas pedras se transformar em pão. Sobe aqui em cima, ó. Eu vou colocar você aqui no alto. Aqui de cima, ó, você vai olhar para todo mundo lá embaixo. Você vai ser o cara, né? Para você ver, filho, quando a pessoa sai da humildade para a soberba, da soberba procede a ruína, está escrito em provérbio. E quando a pessoa cai, ela nem percebe que ela já caiu. Ela não percebe que ela já está lá embaixo, tá? Porque a soberba não permite que ela enxergue. A soberba cega o entendimento. Por isso que o diabo é tão astuto, né? As pessoas querem ter, querem ser e querem poder. Foi isso que o diabo ofereceu. Você vai ser semelhante a Deus. Tá? Foi o que ele tentou ser e não conseguiu.
né? Mas ele conseguiu ser o Deus desse mundo. É o que as pessoas estão tentando ser dentro da igreja. Só que na verdade dentro da igreja não tem lugar para soberbo. Tá? Jesus falou, no mundo eles brigam para ser o primeiro. Dentro da minha igreja vocês têm que brigar para ser o último. Tá? Por isso que os últimos vai ser os primeiros. Tá? Porque lá no mundo eles brigam para ter, para ser e para ter poder. Dentro da igreja Jesus fala assim, não, lave os pés um dos outros. Tá? Lave os pés, eu dei um exemplo para vocês. Lave o pé, seja humilde. Considere os outros superiores a si mesmo. Tá? Porque é muita gente foi com o nariz empinado, né? E é aí que mora o perigo, né? As pessoas acharem que são alguma coisa. Paulo falou assim, aqueles que na aparência queriam me comunicar alguma coisa, não me comunicaram nada, né? Porque de aparência, filho, quem vive é o mundo. A igreja não vive de aparência. A igreja vive da união que o Espírito faz com os filhos de Deus. Tá? Orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros. A igreja vive disso aí. Amém? Deus abençoe a palavra do Senhor no nosso coração. Amém? E aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Tá? 3:17 de Efésios. Amém? Deus abençoe. Efésios não, perdão. 2 Coríntios 3:17. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor. A gente já fez uma oração aqui, quando a gente foi fazer a visita lá, os irmãos ficaram orando aqui. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor Deus querido, por nossas vidas, Senhor. Cada dia, Senhor, tem sido uma luta, uma batalha, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, tenha misericórdia, somos fracos, Senhor, mas estamos, Senhor, estamos querendo, Senhor, andar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Meu Pai, livra-nos de todo mal. Venha o Teu reino, Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, abençoa os Teus pequeninos, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus querido, aonde estiverem, Senhor, alguma pessoa clamando por ajuda, Senhor, que o Teu Espírito Santo console, conforta, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer os fracos, os cansados, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor Jesus. Há muitas almas, Senhor, morrendo, Senhor, perdendo a sua alma, Senhor, por falta de conhecimento. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, sopre, Senhor, sopre a Tua palavra pelos quatro cantos da terra, vento do Espírito, leve a palavra, Senhor, ao conhecimento daqueles que estão carentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu lhe rogo, Senhor Deus, levanta obreiros para trabalhar na Tua seara nesses últimos tempos, Senhor. Levanta verdadeiros adoradores para Te servirem, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, nós oramos por Ti, Senhor, pedimos a Ti, Senhor Deus querido, que o Senhor, ajuda, Senhor, console, Senhor, todos aqueles que estão agora nos presídios, Senhor, todos aqueles que estão no hospital, Pai, tem misericórdia do Seu dito, Senhor. Pai, não deixa ele morrer, Senhor, sem antes que a gente possa fazer uma visita nesse hospital. Guarda a alma dele, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, meu Pai. Não deixa, Senhor, essa alma ser enganada pelo diabo, que acabamos de fazer uma visita ali. Senhor, acampa Teus anjos ali, protege a alma dele, Senhor. E não deixa, Senhor, meu Deus, que o diabo ceifie a sua alma. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, por onde a gente passamos pregando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nessas vidas, Senhor. Que a Tua palavra não volte vazia, mas faça aquilo que lhe apraz. Obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Por todas as almas, Senhor, que tem ajudado nesse ministério. Por todos os irmãos que têm orado por esse ministério. Senhor, abençoa a vida de todos eles, Senhor. Abre porta de empregos, meu Pai. Supre as necessidades dos Teus filhos, meu Pai. Senhor, se houver algum doente, Senhor, tenha misericórdia, derrama Teu óleo, Tua unção, meu Pai. Senhor, se houver alguém triste, Senhor, derrama óleo de alegria. Oh Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Consola aqueles que estão se sentindo solitários, Senhor. Console e conforte aqueles que estão se sentindo abandonados. Tenha misericórdia, meu Pai. A Tua igreja, Senhor, é um corpo aqui na terra, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, os Teus pequeninos, meu Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua, Senhor Jesus, nos fortalecendo, Pai. Precisamos de Ti e precisamos, Senhor Jesus, de cada irmão, Senhor. Porque a igreja não vive sozinha. A igreja é um corpo aqui nessa terra, meu Pai.
que o Teu Espírito Santo possa ser derramado abundantemente sobre aqueles que invocam o Teu nome. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.